Para essa segunda aula, eu pensei numa coisa diferente da primeira, pra gente ir testando as dinâmicas e vocês vão me contando qual que vocês se identificam mais. E mesmo que se você sinta um pouquinho desconfortável, assim, que você goste mais de uma ou de outra, é bom estar sempre exercitando, né? Porque sair da nossa zona de conforto é muito bom. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre memória. Sobre as coisas que a gente guarda, as coisas que a gente joga fora, as coisas que a gente ressignifica, as coisas que a gente esconde da gente mesmo, ou a gente tenta pelo menos. Enfim, o campo da memória, ela é muito subjetivo, ela é bem misteriosa até pra gente mesmo. E as memórias, elas ficam ali e é engraçado, porque às vezes quando a gente vai resgatar uma memória, vem assim na minha cabeça. Realmente aconteceu isso, exatamente assim, ou eu estou recriando uma memória. Estou recriando, tem um restício ali da memória que aconteceu comigo, e a partir desse restício eu faço uma perspectiva totalmente nova. É uma coisa para se pensar, porque a gente só vive as coisas uma vez. E quando a gente resgata isso na memória, é como se estivesse vivendo ela pela segunda vez. Mas isso não é muito possível, porque as coisas elas só acontecem uma vez. Então, ao meu ver, a memória é uma criação nossa, uma mistura do nosso inconsciente com o nosso consciente. A gente está recriando ali uma memória a partir de uma vivência. Mas essa memória, ela pode ser, como eu posso dizer? Ela pode ter vários significados a partir do momento que a gente recria ela. Vamos partir desse momento de estar recriando essa memória. Aí eu vou indicar hoje para vocês este livro aqui, O Lado Mais Sombrio. Eu não vou saber falar a autora, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês. E aí tem uma partezinha aqui que eu quero ler para vocês, que ela diz o seguinte aqui na história, né? São lembranças que eu criei. Se eu tinha essa lembrança presa dentro de mim, o que mais aconteceu comigo que eu não consigo lembrar? Aqui ela fala também de coisas que ela meio que enterrou. Sabe quando a gente tem aquela autodefesa da gente, que a gente modifica o pensamento, ou modifica a lembrança, ou simplesmente a gente apaga ela do nosso consciente. Mas lá no inconsciente ela ainda permanece. E aí algumas situações da vida, né, alguns gatilhos, traz essas vivências novamente. Como eu disse, a gente pode trazer ela com um novo significado. E aí, para a dinâmica de hoje, eu quero propor eu vou começar uma historinha para vocês, digamos assim, e vocês vão, a partir dessa introdução, criar aí o seu texto. Então eu vou até ler aqui para não esquecer, porque eu gostei bastante como ficou. Entre as colinas das memórias existe uma casa. Ao entrar, dentro dela tem 3 coisas em evidências: a janela, o porta-retrato e a mala. Você caminha em direção de um deles. Qual você escolheu? O que você vê nesse objeto? O que você sente ao ver? Cada uma dessas coisas é um arquétipo que fala com você. E a dinâmica de hoje é para você conversar com esse arquétipo. O arquétipo da mala, do porta-retrato, da janela. E aí fala, Amanda, tá, mas o que esses objetos significam? É livre aqui. Cada objeto vai significar uma coisa para você, para outra pessoa vai significar outra coisa. Para essa aula, eu não vou dar significado para esses arquétipos. Vocês vão caminhar em direção a ele, que mais chamar sua atenção, ou a hora que eu falei aqui, aquele que ficou na sua cabeça, assim, ó, pulsante, vá na direção dele. E aí você vai me dizer não, né? Escrever aí no seu caderno. Por que será que eu fui em direção desse objeto? O que eu vejo dentro desse objeto, ou além desse objeto? O que esse objeto significa para mim dentro dessa casa que é das memórias? Você pode fazer um texto de ficção, não precisa ser nada real, você pode usar uma vivência sua e a partir dela fazer uma historinha, ou a partir dela recriar um sentimento, ou você pode simplesmente contar uma memória sua.
E aí fica aí uma outra questão. Essa memória que você está contando, ela realmente aconteceu? Ou ela está lapidada de acordo com as suas emoções do momento presente? Essa aula aqui é realmente para você pensar mesmo sobre essas coisas e para você acessar essas memórias, que às vezes esse arquétipo vai fazer uma chavinha assim e falar: nossa, eu nem lembrava disso, mas ao momento que você falou esse nome, a janela, o porta-retrato, a mala, a colina das memórias, existe uma casa, aí deu um start. E eu quero falar sobre isso. E aí eu queria pedir para vocês, se vocês se sentirem confortáveis, né, de dividir aqui com a gente, qual o arquétipo que você escolheu. Você não precisa dizer o que você escreveu, mas eu fico muito curiosa, né? Eu fico muito curiosa para saber qual arquétipo que vocês vão escolher. Se vocês quiserem, né, se sentirem confortáveis, coloca aqui nos comentários. Tipo, ah, Amanda, eu escolhi a janela, mas não vou contar o que eu escrevi. Tá ótimo. Amanda, escolhi a janela e quero compartilhar um pensamento. Não vai ser o meu texto completo, mas eu quero compartilhar um pensamento aqui com vocês. Maravilhoso. Fiquem à vontade. Esse espaço aqui dos comentários, como eu disse, é um espaço da nossa comunidade. Então, se vocês sentirem a vontade para compartilhar, eu vou amar muito, tá? Fica aqui também a minha dica deste livro. Ele é uma releitura do Alice no País das Maravilhas. Só que assim, eu amei esse livro, amei muito. Tem o segundo volume, que eu também tenho aqui pra ler, mas assim, eu tô com um pouco de medo de ler, porque esse aqui, ele finalizou de um jeito que eu amei, assim, podia ter acabado ali. Sabe quando a gente quer ler um livro, mas fala, nossa, será que né, não podia ter acabado aqui? Mas enfim, eu recomendo muito esse livro aqui. Ele fala muito desses despertares do nosso inconsciente. Às vezes tem algumas ações que a gente faz, no primeiro momento a gente não consegue entender o porquê, mas lá dentro da gente sempre tem uma história por trás, sempre tem uma vivência que a gente teve, que ou a gente apagou, ou a gente, não sei, por modo de defesa mesmo, a gente deixou ali escondidinha. Enfim, essa aula é para ter esse despertar. Se você ficar um pouco desconfortável, é porque realmente tem uma coisa ali que você precisa ser trabalhada. Porque memórias que nos deixam desconfortável no momento presente é porque a gente não trabalhou nela direito, é porque a gente deixou ela pra lá e não quis resolver. Então, com esse texto, você vai tentando lapidar ele e entendendo o porquê que você deixou essa memória de lado. E às vezes essa memória é muito feliz. Você vai ter esse gatilho de uma felicidade e vai ser bom revivê-la. Enfim, é uma aula mesmo, não para te deixar inquieto, assim, né, ruim. Não, é pra despertar mesmo essa fluidez da vida, de coisas que a gente guarda porque a gente gosta, de coisas que a gente guarda porque a gente esquece e de coisas que a gente guarda porque a gente tá se protegendo. Mas a gente tá se protegendo até que ponto? Então, às vezes é bom rever algumas coisas e ressignificar, tá? Me conta, assim, a sua experiência no geral, de como é que foi essa aula pra você. Como eu disse, você não precisa escrever o que você não precisa compartilhar o que você escreveu, né? Mas contar, assim, a sua experiência de como foi ela. Eu espero muito que essa aula aí seja divertida, né? Eu quero muito que essas aulas, além de a gente ter esse momento de autoconhecimento, de autocuidado, que elas sejam divertidas. Porque pra mim escrever é muito isso. É muito revisitar nós, né? A gente tem vários eus dentro da gente e é bom revisitá-los às vezes. E às vezes a gente encontra alguns que tá precisando de uma atençãozinha. Enfim, a escrita livre, ela nos leva para caminhos assim, ó, inimagináveis. E no decorrer dessas aulas, vocês vão poder sentir isso também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala e se inscreve na próxima aula.